Eu convidar você a abrir tua Bíblia em Gênesis capítulo 2, no versículo 15 ao versículo 17. O nome dessa mensagem, se é que eu posso dar um nome, mas é a incredulidade nos leva à desobediência. Coloca a mão na altura do coração, vamos orar. Deus, estamos na tua presença, pedimos que teu Espírito Santo nos capacite, que a tua unção esteja tocando nossos corações, que sejamos edificados pelo teu poder, pela tua unção e pela tua glória. Que teu Espírito, Senhor, venha sobre as nossas vidas, nos abrindo o entendimento, sendo assim como o apóstolo Paulo orou, quero estar orando agora, que o Senhor abra o nosso entendimento espiritual, que a nossa mente seja clareada pelo teu Espírito Santo, que o entendimento da tua palavra venha sobre nós, que toda barreira, todo impedimento para entendermos a tua palavra seja agora mesmo freado em nome de Jesus. Amarramos todo espírito de confusão e de contenda no nome do Senhor Jesus e pedimos que o Senhor nos dê graça para entendermos a mensagem da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Gênesis capítulo 2, no versículo 15 ao versículo 17, está escrito assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade. Eu estou lendo na versão NVT. Se você tiver a versão NVT, mantenha aí para mim, se você tiver, tá? Coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer deste fruto, com certeza morrerá. Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao versículo 6. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Versículo 2. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer? Deus disse: não comam, nem sequer toquem no fruto daquela árvore, se o fizerem, morrerão. Você vê que esse diálogo aqui é um diálogo que não representa aquilo que Deus havia falado. A serpente está conversando com Eva, e o desenrolar e as respostas que ela está dando não é textualmente aquilo que Deus havia falado. É claro que vocês morrerão. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão. E como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso. E desejou que a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Observe uma coisa importante: que as coisas partem do céu para a terra. A salvação vem do céu para a terra. A revelação de Deus vem do céu para a terra. O que acontece? Que Deus está dando um comando, uma ordem, e a serpente questionou aquilo que estava acontecendo, e o que ela faz naquele momento? Está dizendo para Eva: olha, você precisa ter entendimento, mas não o entendimento que a serpente estava falando, era o entendimento das coisas eternas, mas um entendimento natural, humano e diabólico, como diz Tiago. Porque muitas vezes nós nos colocamos numa posição de questionar tudo aquilo que Deus fala e que Deus faz, ou como Deus nos ordena para que façamos. A gente vai pela lógica, pela coerência, ou pelo questionamento, e a gente começa a questionar aquilo que Deus quer que façamos. O grande problema do homem é que ele quer ir para o céu partindo da sua lógica.
e não da lógica eterna, daquilo que Deus programou para a nossa vida. Todo tipo de racionalismo é muito perigoso, porque ele vai questionar as coisas de Deus, tentando explicar Deus, e aí está um grande problema da humanidade. Se tenta explicar Deus, se tenta explicar os seus comandos, as suas ordens, as suas leis, com a lógica humana. Quando Paulo escreve em Efésios, o Senhor abre o entendimento para que eles possam entender o que Paulo estava dizendo, que eles possam entender a lógica da eternidade. Estão entendendo até aqui? Amém? Desculpe. Então, a grande artimanha do inimigo é que nós nos coloquemos na posição de questionar as coisas que Deus quer trabalhar em nossa vida. E Deus usa, irmãos, a igreja para isso, para trabalhar a gente, para tratar a gente, para melhorar a nossa vida, a nossa caminhada. Nós muitas vezes não entendemos. Por que nós não conseguimos avançar, pastor? Por que as coisas não vão? Por que não melhoram algumas coisas? Por que estava indo bem e de repente a gente percebe que as coisas estão desandando? Veja lá, Deus sempre vai tentar sensibilizar a nossa lógica para entender aquilo que Ele quer fazer em nossa vida. Mas nós somos teimosos, nós somos questionadores, nós não concordamos com o tratamento de Deus, a gente acha que Deus não sabe o que está fazendo, né? E, enfim, toda essa estrutura que a gente tenta quebrar daquilo que Deus está fazendo, vai nos levar a nos afastar de Deus e não nos aproximar dEle. Muita coisa a gente não vai entender, nunca vai entender. Por que Deus age da maneira que Ele age? Por que Ele faz o que Ele faz? A gente quer que Deus se explique para a gente. Deus não vai se explicar para ninguém. Deus é Deus, não tem que se explicar. Deus sabe, porque Ele é o Deus eterno. Ele é o princípio e o fim. Ele criou todas as coisas. Ele sabe como nós somos e Ele tem a sua maneira didática, a sua maneira específica, pedagógica, de nos tratar, de nos orientar. Por isso que quando de repente você vê que nem um pai, uma mãe, trata um filho a um ponto e o outro de uma outra maneira. Acontece isso? Acontece porque os filhos são diferentes, as reações são diferentes, vieram do mesmo lar, mas tem que ter uma disciplina diferente um do outro. Se você quiser tratar tudo do mesmo jeito, vai ter problema. Deus trabalha exatamente assim, Ele olha para mim, olha para você, e esse aqui é um pouco mais teimoso, né, mais obstinado, esse aqui é mais sensível, se quebranta mais rapidamente, reconhece os seus erros. Nós vemos a história de Saul e Davi, os dois repreendidos por Deus, e a reação diferente, tanto de um como de outro. A nossa vida é dessa maneira. Você vê, de repente, Deus está trabalhando num tempo diferente na vida daquele irmão. Você fala, mas por que esse irmão está sofrendo tanto, está tão difícil? Porque talvez ele seja um pouquinho mais teimoso do que o outro. Seja mais rebelde, seja mais independente. Deus quer que nós sejamos dependentes dEle. Isso é o grande segredo da caminhada cristã. Que possamos realmente ser dependentes de Deus. Mas antes de nós entendermos toda essa questão da incredulidade, da desobediência, a gente precisa entender que antes da desobediência vem exatamente a incredulidade. Mas o que é incredulidade? A incredulidade é falta de fé, ou numa linguagem mais nossa, falta de confiança em Deus. É muito fácil a gente parar de confiar em Deus e começar a confiar na força do braço, na nossa capacidade, ser independente do Deus eterno e começar a dizer, não, eu vou resolver isso aqui por mim, pela minha capacidade, eu vou dar um jeito nas coisas, aqui vai ser do meu jeito. Para os homens, então, isso é muito mais fácil, se tornar independente. Afinal de contas, né, o homem se torna capaz, se torna independente, e ele tem as suas maneiras de reagir. Homem, na sua grande maioria, é um pouquinho mais difícil de lidar do que a mulher. Mas isso não quer dizer que é uma regra. Porque o homem tem essa coisa de ser autossuficiente. E Deus não quer que nós sejamos autossuficientes, quer que nós dependamos dEle.
E quando o homem tem um pouco mais de recurso, então, é mais complicado. Na verdade, qualquer ser humano que tenha um pouco mais de recurso se torna um tanto independente, orgulhoso, arrogante. E aí atrapalha o relacionamento com Deus, a tua intimidade com Deus fica prejudicada. Então a incredulidade, ela nos leva a desobedecer. Porque nós deixamos de confiar. Olha o que diz em Hebreus 11:6. Diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Mas não é crer somente na existência de Deus. É de tal maneira que esse crer me leve a ter reverência por Ele, a ter dependência dEle, a me entregar a Ele. Amém, igreja? Vocês estão me entendendo bem até aqui? Está claro? Amém? Então, Ele é quem abençoa, Ele é quem recompensa aqueles que buscam a Ele com fé. Mas essa fé, exatamente, é uma fé que te leva a confiar de uma maneira dependente de Deus. Mas como assim, pastor? Porque se eu perguntar para você, eu tenho fé. De uma maneira geral, todo mundo tem fé. Todo mundo crê em Deus. E vale a pena ressaltar que crer em Deus não é a mesma coisa de confiar em Deus. Amém? Fé é confiança. Esse tipo de fé necessária que a Bíblia nos exorta é ter confiança em Deus. Então eu preciso compreender que para a minha caminhada ser uma caminhada de bênçãos, de milagre, a minha dependência de Deus tem que cada dia crescer mais. Todo tipo de coisa que me leva a me afastar da dependência de Deus é perigoso. É até diabólico e maligno. A minha argumentação quanto às coisas de Deus, que eu posso levantar no meu coração, ela tem que passar pelo crivo da palavra. Porque se não passar pelo crivo da palavra, é perigoso eu começar a crer em coisas que a Bíblia não diz para que eu creia. É perigoso eu pensar que as coisas são do meu jeito e não do jeito da palavra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. O que é desobediência? Fé é confiança. Desobediência o que é? É a ação de não seguir os mandamentos de Deus. Nesse contexto, desobediência é exatamente isso. Eu decido não obedecer, não fazer as coisas do jeito de Deus. E isso que leva normalmente é esse mesmo racionalismo que me leva a me afastar de Deus, me leva também a desobedecer os seus mandamentos. E tem muita coisa na vida da gente, se você fizer realmente um checklist, quantas coisas a gente diz, não, isso aqui eu acho que está certo, mas isso aqui eu não vou fazer, isso aqui também não vou fazer, isso aqui não faço. E seria ideal a gente olhar e dizer, onde eu tenho sido desobediente ao Senhor? Por que a gente desobedece? Porque a gente não confia. Romanos no capítulo 1, no versículo 18 ao 21, diz, portanto a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e justiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Terminando o versículo lá na frente, eles não o glorificam como Deus, nem lhe renderam graças. Por quê, irmãos? Porque quando você começa a questionar as coisas de Deus, você está dizendo, Deus, de verdade, não confio no Senhor. Eu acho que não é bem assim. Você já viu alguém dizendo que não é bem assim? Sim ou não? Sabe aquelas conversas que você tem, a pessoa diz, eu acho que não é bem assim. Eu já vi isso muitas vezes. Como se a criatura pudesse questionar o Criador. O texto de Romanos vai falar sobre isso. A criatura questionando o Criador. Questionando se o Criador está certo ou não, se ele tem razão ou não tem. E a gente começa a fazer questionamentos. Então, desobedecer é agir de uma maneira contrária àquilo que Deus ordenou. Na verdade, a gente faz isso por ignorância, por rebeldia, por desconfiança. E nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, nos ajude a não ser desobedientes. Nos ajude a ter uma fé ao ponto
de nos entregar e obedecer a tua palavra. Numa análise mais profunda, quem é a palavra, irmãos? É Jesus. Toda a Bíblia do Antigo Testamento ao Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, vai revelar a pessoa de Jesus. Ele é a palavra. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma vez que Jesus evoca para si o título de verdade, a própria Bíblia vai dizer: e conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade, pastor? A tua? Não, a minha não. A verdade da palavra, a palavra de Deus. Você percebe na história da igreja uma luta violenta para que a Bíblia seja destruída, para que a palavra não seja pregada. De todas as maneiras, Satanás trabalha para roubar a palavra do coração do crente. Porque uma vez que não tenho fundamento, eu sou facilmente enganado pela serpente. Volto no texto de Gênesis. Mas foi assim que Deus disse? E Eva começa a crer numa coisa que Deus não disse. E quando ela responde, ela não está respondendo textualmente o que Deus disse, mas ela incrementou um pouco a sua resposta. Mais ou menos isso. E o grande problema, irmãos, é que nós começamos a achar que podemos dar outro sentido à palavra que liberta. Jesus não pode ser interpretado. Nós devemos conhecer Jesus não por interpretação, mas por revelação de quem é Jesus. Eu não posso convencer uma pessoa a se entregar a Jesus simplesmente pelo intelecto, pelo aquilo que eu posso falar para ela, mas a pessoa ela é transformada quando ela tem um encontro de revelação, quem é Jesus na sua vida. E acabou, irmão. Quando você tem revelação, você tem revelação de quem é Jesus. Você não tem que fazer força. Muitas pessoas ouvem a palavra e ainda não tiveram a revelação de quem é Jesus. Por quê? Porque só ouviram a palavra e estão tentando entender pelo seu intelecto. Glória a Deus. A Bíblia relata consequências da incredulidade. Quando a gente olha lá em Números, você vê o povo de Israel lá no deserto. Números 14:11 diz: e o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com desprezo? É impressionante, você vai ver o resto do versículo, que está dizendo que o povo de Deus trata Deus com desprezo. Por quê? Até quando se recusará a crer em mim? Apesar de todos os sinais que realizei entre eles. Não teve lugar, irmãos, onde Deus manifesta a maior quantidade de milagres, quando o povo sai do Egito, vai em direção à terra prometida, e no meio do caminho Deus faz milagres. Eu falei outro dia, a sandália não se gasta, a roupa fica impecável, eles têm comida, carne todos os dias, maná todos os dias. Deus, teve um momento em que a serpente, começaram a morder o povo. Deus deu orientação: levanta uma serpente. Quando eles olharem aquilo, uma linguagem profética, mas quando eles olhavam para a serpente, eles eram curados. Quanto milagre! Mas esse povo era incrédulo. E Deus estava dizendo: até quando? E vão continuar me desprezando. A incredulidade é uma maneira de rejeitar quem Deus é e o que Ele fez por nós. E aquilo que Ele está fazendo por nós. Você está comigo aqui, irmãos? Amém? Amém? Glória a Deus. Então, a gente vê o povo lá no deserto, se debatendo com Deus, questionando a Deus. Eles murmuraram, eles reclamaram, eles falaram mal do Senhor. Mas por que a pessoa murmura e reclama? Porque perdeu exatamente a perspectiva lógica de quem é Deus para a sua vida. O maior problema do crente é que ele tem que entender o seguinte, que ele começou na caminhada e ele tem que permanecer na caminhada. Amém, igreja? Amém? Quanta gente boa que eu já vi que começou bem, depois de uma certa altura entrou um espírito de dúvida, de incredulidade, de tanta coisa. E o diabo trabalha como que o diabo começa a plantar incredulidade no coração da pessoa?
com muitas coisas. Pecado, mágoa, ressentimento, sentimento de vingança, enfim. E aí o pecado vai entrando e vai minando aquela fé que o Espírito Santo já havia colocado no coração da pessoa. Quando a pessoa percebe, ela só está crendo que Deus existe. Não. Eu já conversei com tanta gente nesses anos. Não, eu estou bem, pastor, estou bem. Bem distante do Senhor. Estou longe de entender aquelas mesmas coisas que eu já vi Deus fazer. Alguns você conversa e eles falam, eu era isso, eu era aquilo outro, pastor. Eu já fiz, Deus já... Pois bem, irmão, você começou bem, mas está terminando mal. É melhor até que você comece meio atrapalhado, e depois vai acertando, vai crescendo, vai desenvolvendo a caminhada. Eu já vi centenas de pessoas. Alguém me consiga uma água? Dá licença um pouquinho. Eu já vi muita gente, que por motivos mais diversos, se afastaram do Senhor. São muitos os motivos. O objetivo é um só, que você enfraqueça a fé. Tem coisas que você tem que cortar pela raiz, tem que ser enérgico, para a tua fé não enfraquecer. Tem coisas que você não pode ser permissivo. Quando você permite, vai te abrindo tantos espaços para tantas outras coisas, que chega um momento que você não consegue mais fazer o caminho de retorno. Quantas pessoas eu vi esses anos todos? Pastor, quero voltar, mas não consigo mais. Tenho vontade, tenho até saudade, mas não consigo mais, porque a fé morreu. O povo de Israel, por conta da sua incredulidade, pereceu por 40 anos. E eles estavam tratando diretamente com Deus eterno, mas eles pereceram por 40 anos por conta da sua incredulidade. Traz isso e aplica na sua vida. O que a incredulidade tem me impedido de conquistar? O que a minha falta de fé, de relacionamento, de confiança em Deus tem me impedido de conquistar? Nós, como cristãos, como servos de Deus, somos assediados pelo inimigo todos os dias, para que a nossa fé enfraqueça e que não seja uma fé viva e poderosa. Eu tenho pregado sobre esse assunto já há alguns dias, porque eu entendo uma coisa, irmãos, a fé é a base, é fundamento para a nossa vida espiritual. E o diabo vai tentar de tudo. Argumento, questionamento, problemas, dificuldade, coisas que vão acontecer para que a minha fé enfraqueça. Porque o dia que a minha fé enfraquecer, eu me torno fraco. Eu me torno débil na fé. E sem fé, é impossível agradar a Deus. Quando você perde a fé, você perde exatamente a essência daquilo que te leva a agradar o Senhor. Você vai em Hebreus. No capítulo 11 de Hebreus, você vê lá a lista dos heróis da fé. Os heróis da fé. Por que heróis da fé? Por que esse título, colocado ali como heróis da fé? No original não está isso, heróis da fé. Isso foi colocado depois. Mas dá para a gente entender o que a carta aos Hebreus quer nos dizer no capítulo 11. Que homens que continuaram firmes na fé, conquistaram a promessa. Alguns não viram a promessa, mas mesmo depois da sua morte, a promessa se cumpriu e os milagres aconteceram. O que é isso, irmãos? A fé é a base fundamental para que nós obedeçamos a sua santa palavra. Eu confio no Senhor e o resto é resto. Eu confio no Senhor e o resto é resto. Amém? Amém? A gente vê quando a gente fala sobre isso, nós podemos lembrar de Pedro.
Pedro ali andando sobre as águas. Mateus capítulo 14, versículo 21 a 31 diz: Senhor, se és tu, disse Pedro, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então a gente normalmente olha esse texto e pensa, Pedro está andando sobre as águas. É certo, fisicamente certo, naturalmente certo. Se você for pegar e fazer uma análise ali, é isso mesmo. Pedro está andando sobre as águas. Mas de repente ele começa a afundar. Ué, como é que é? O que aconteceu aqui? Pedro está andando, na verdade, numa palavra de confiança. Se é o Senhor, então fala comigo, eu vou andar sobre as águas. E de repente Pedro começa a afundar, ele clama, Senhor, me ajuda. E Jesus estende a mão e tira Pedro, estava afundando. Irmãos, Pedro era um homem acostumado com o mar, acostumado com a pesca. Se você sabe que Pedro, ele era até um empresário da pesca. Pedro era um homem que não teria problema nenhum. Mas onde que Pedro está afundando? Pedro está afundando na incredulidade. Vocês estão me acompanhando? Pedro está afundando na incredulidade. Sabe o que acontece com a incredulidade? Nós naufragamos na vida com Deus, nas experiências com Deus, no poder de Deus se manifestando na nossa vida. Pedro, enquanto estava ouvindo e olhando para Jesus, escute bem, Pedro estava olhando para Jesus, e se é o Senhor que está vindo. Quando você olha para Jesus, irmão, você começa a caminhar. O problema é que de vez em quando, e você vai ver no texto de Mateus capítulo 14, começou a ventar, e Pedro se distraiu, e ele começa a olhar para os lados, e começa a avaliar as circunstâncias, e ele começa a afundar, porque exatamente naquele momento o Senhor queria que ele continuasse olhando para Jesus. Veja se isso não acontece conosco. Estou indo bem, pastor, está tudo certo. Veio um problema, uma tribulação, uma dificuldade, uma enfermidade, veio um comentário, Na vida cristã tem de tudo. A sua fé vai ser provada, a sua fé vai ser provada. A sua fé vai ser testada, a sua fé vai ser questionada, a sua fé vai ser colocada na parede. Vão chegar um momento, vão dizer para você, mas e daí? Você não serve a Deus lá na cruz? Não falaram para Jesus isso? Mas tu não és o Filho de Deus? O que está fazendo aí na cruz? Livra-te a ti mesmo. Porque a nossa fé vai ser provada, irmãos. Para ver se a gente não fica abalado com o comentário de alguém, com a circunstância que se apresentou, com a dificuldade que apareceu. A nossa fé vai ser provada. Porque de tudo que vai ficar, irmãos, é a nossa confiança no Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que a gente desagrada a Deus, porque a nossa fé está morrendo. E a gente começa a desagradar a Deus. A primeira artimanha de Satanás foi essa. Você olha no texto de Gênesis que nós lemos e a gente pensa, não, o primeiro pecado foi a desobediência, não, o primeiro pecado foi a dúvida que foi colocado no coração de Eva. A dúvida. Ô Eva, você acha que é isso mesmo que Deus está pensando? Quantas vezes você não foi questionado? Quantas vezes você não foi questionado? Eu lembro que quando comecei na minha caminhada de fé, a minha história é terrível, mas quando eu comecei, a primeira coisa que o pessoal falou assim, será que isso vai ser crente mesmo? Só aprontava, agora vai virar crente? Os meus amigos foram os primeiros a questionar, você é crente mesmo? Imagina, rapaz, agora não pode isso, não pode aquilo outro. Não tem nada com pode e não pode, irmãos. Hoje eu comentava com a pastora, a gente estava batendo um papo em casa, né? Ela falou que quando ela se converteu, o Espírito Santo falou com ela, você não pode isso, não pode aquilo outro, né? O Espírito Santo começou a dar umas direções para ela. E eu falei para ela assim, engraçado, comigo não aconteceu nada disso. Não foi assim comigo. Eu simplesmente comecei a crer no Senhor, porque a palavra entrou no meu coração e eu comecei a tomar medidas. Eu não conhecia nada de crente, irmãos.
Ninguém falou nada para mim, você não pode mais prostituir, você não pode mais mentir, você não pode mais isso. A mesma coisa quando eu me tornei dizimista, ninguém chegou para mim e falou, você tem que, não tem que nada. O Espírito Santo te ensina, Ele fala contigo. Né? Deus falou claro com ela, comigo não foi assim, foi uma coisa assim, eu entendi que eu cria no Senhor e eu queria agradar ao Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas quando você tem fé, você tem o Espírito Santo trabalhando de dentro para fora. Não é ninguém que vai te obrigar a deixar disso, deixar daquilo outro. Tem coisas que você vai ter que ser enérgico com você mesmo, porque o mau hábito da carne, a carne ela é terrível, ela é mal acostumada, a carne gosta de pecar, a carne gosta de prazer, mas chega um momento na tua vida que você toma decisões para Deus, que vão fazer toda a diferença da tua vida. Não é porque o pastor falou, porque o irmão disse, porque aquele outro, o que os irmãos vão pensar. Não é por causa disso, é porque eu creio. E eu quero agradar a Deus. E tem coisas que é tão pessoal, que nem a pastora falava para mim hoje. Tem coisa que é tão pessoal, irmão. Tão pessoal. Que você toma decisão porque você quer agradar a Deus. Eu cantava num grupo da igreja. Aí você vai falar assim, mas como? Cantava num grupo, tinha um grupo lá na igreja muito bom. Eles eram vozes bem divididas e tal, e eles me convidaram para poder entrar no grupo deles. Mas eles não eram que nem eu, sabe, irmãos? Eu era de ir para a igreja, para a oração, de buscar o Senhor. Eu era um crente convertido, assim, e eles eram uns crentes sociais. E eu andava com eles, daqui a pouco comecei a ficar parecido com eles. Aí nós ensaiamos uma música e fomos apresentar na igreja. Eu já não gosto muito desse negócio de apresentar, porque quem tem que ser adorado é Jesus e não o homem. São as ideias que eu tenho. Me perdoe se você não concorda comigo. E a gente foi se apresentar na igreja. Foi o maior fiasco, espiritualmente falando. Estava bonito, estava bem ensaiado, bem harmonioso. Mas foi um fiasco espiritual. Eu não senti nada. A presença de Deus não se manifestou. A unção não fluiu. Eu falei, Jesus, o que eu estou fazendo aqui no meio dessa gente? A gente se reunia para ensaiar, a conversa, aí cantava, e o negócio vazio completamente. Eu falei, eu estou ficando incrédulo. Eu vou sair do meio dessa gente que daqui a pouco eu estou desviado, dentro da igreja desviado. E era o que estava acontecendo comigo. A Bíblia diz que as más companhias, em outra tradução vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. Que bons costumes seriam esses? A minha fé viva. A minha intimidade com Deus, o meu relacionamento com Deus é afetado pelo meio que eu vivo. Não, eu sou o cara. Não vem com essa conversa de que você é o cara. Eu me lembro de um jovem que um dia, a gente conversando e tal, eu falei, irmão, esse negócio não dá bom não, cara. Esse negócio não vai dar legal. Que é isso, pastor, o senhor está tirando comigo? Eu sou crente. Eu falei, você é crente, mas a carne não, meu filho. A carne não é crente, não. A carne não é crente, viu, irmão? Tua carne é carne, ela gosta de pecar. Não tem carne crente. Quer que eu conte para você o final da história? Esse cara me arrebentou com um monte de gente. Dormiu com um monte de menino da igreja. Foi usado pelo diabo, porque ele não era mais crente. Pastor, irmão, você tem que ser sistemático para manter a tua fé no Senhor. Tem que buscar, tem que estar na presença de Deus. Como é que eu faço isso, pastor? Eu tenho que fortalecer a minha fé. Terceira coisa, se você quiser anotar, eu tenho que fortalecer a minha fé. Como é que eu fortaleço a minha fé? Primeiro, não dando lugar para a carne. A carne vai dizer, fica dormindo. Poxa vida, coitadinho de você, você é tão legal.
né? Hoje está chovendo, vai derreter as crianças, né? Vai derreter. Se cair uns pingos, derrete. Perdão pela ironia, né? Mas por que, pastor, que eu tenho que ir na igreja? Por que eu tenho que ler a Bíblia? Por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que jejuar? Para que essas coisas? Isso parece religioso? Não, irmão, religioso é aquele que não tem vida. Mas aquele que faz as coisas que Deus tem avivado, que Deus tem transformado, que tem enchido do seu Espírito Santo, que você pode orar, repreender o demônio, que você pode orar pelo enfermo, ele ser curado. Esse é quem tem vida. Deus quer usar a vida dos irmãos, mas a gente muitas vezes está tão acomodado na carne, que a nossa fé enfraqueceu. Chega um ponto que você está servindo, aquilo transformou mais por obrigação do que qualquer outra coisa. Eu sou obrigado a orar, eu sou obrigado a jejuar, eu sou obrigado a ir na igreja, eu sou obrigado. Não, você não é obrigado a nada, irmão. Você não é obrigado a nada. Você tem que entender que nível que está a tua fé. Que nível que está a tua fé? Que nível que está teu relacionamento com Deus? A fé que você tem é suficiente para vencer batalhas? Para conquistar coisas que precisam ser conquistadas? A tua fé é alimentada pelo quê? Pela lógica? Isso não é fé, isso é racionalismo. Tua fé é sustentada no quê? Não leio nem a Bíblia. Como é que eu vou sustentar minha fé no quê? Eu acho. Tem um monte de crente achando coisa, irmão. Acha para cá, acha para lá, fica achando. Mas não tem base, não tem fundamento bíblico, não tem fundamento, não tem estrutura. O momento que vier a tempestade, a Bíblia compara o homem àquele que construiu a sua casa na rocha e aquele que constrói a sua casa na areia. Para sustentar a fé, nós temos que construir a nossa casa na rocha, que é Jesus. Eu tenho que entender que isso é uma decisão que eu preciso tomar. Eu vou para a presença de Deus. É porque alguém está falando? Não, porque eu necessito manter minha fé viva. Eu não vou não, porque tem que ficar ouvindo a palavra. É impressionante isso. Eu estou ouvindo a palavra faz 40 e tantos anos e eu me vejo tão pequeno ainda. E ministro a palavra, e leio, e busco, e eu falo, meu Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda. Sabe por quê, irmão? Porque nós precisamos ter uma fé que funcione. Amém? Esse texto de Romanos é um texto que eu acho tremendo. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. No original, no grego, essa ideia está assim. Que você ouça pela pregação da palavra. E aí o texto se traduz na segunda parte como uma revelação. Eu tenho que ouvir a palavra até que ela se torne revelação no meu espírito. E nesse momento a fé cresce. Quantas vezes eu vi pessoas sentadas aqui com a maior incredulidade do mundo, de repente, parece que alguma coisa acontece. E acontece de fato, porque o Espírito Santo se move. E a pessoa, ela desperta e ela fica olhando, e ela fala, poxa, isso aqui tem a ver comigo, com a minha vida espiritual. E Deus está falando comigo. Deus pode falar conosco em qualquer lugar, amém, irmãos? Mas principalmente no lugar que Ele preparou para edificar o seu povo. A igreja, pastor, eu quero dizer que o ambiente da igreja é um ambiente preparado pelo próprio Deus, para que sejamos abençoados, tocados, edificados, transformados, e que a nossa fé seja alimentada de uma maneira sobrenatural. Aí eu vou ficar em casa, não congrega, em casa você não congrega, em casa você não ministra ninguém, não é ministrado por ninguém.
Mas eu não estou aqui para dizer sobre isso, eu estou dizendo sobre tudo o que acontece que me tira de uma fé viva. Eu devo rejeitar da minha vida, eu devo repreender isso da minha vida, eu tenho que deixar de lado tudo, irmãos, que enfraquece a minha fé. Mateus 13:19 diz: a todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Muitas vezes a gente está à margem, à beira do caminho. E a Bíblia diz que vem o maligno e arranca essa palavra do coração. Quantas vezes você ficou à beira do caminho? O que é a beira do caminho, pastor? Não estou entendendo. Em quantas vezes você ficou observando? Ficou de longe? Quantas vezes? Quantas vezes você ficou de longe? Observando. Não vou me envolver. Quero dizer para você, se ainda está à beira do caminho, edifica a tua fé, mergulha, se envolva, seja um servo, coloque a sua vida a serviço do Senhor. Ouça a palavra, se exponha a palavra, a pregação, tenha uma vida de oração, leia a Bíblia. Amém, irmãos? Eu preciso aprender uma coisa. Eu preciso confiar no Senhor em toda circunstância da minha vida. Provérbios 3, 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Esse texto de Provérbios, ele revela uma coisa interessante, que é sobre tudo o que eu estou falando. A gente muitas vezes se apoia no próprio entendimento, quando na verdade nós teríamos que nos apoiar no entendimento da palavra. Nós temos que colocar nossa vida na palavra de Deus. Irmão, tem muita coisa que a hora que você colocar no crivo da palavra, escute bem isso. Tem muita coisa na tua vida que você tem que passar pelo crivo da palavra. A palavra vai dizer, negativo, está errado. Está errado. E tem coisa que você vai passar no crivo do Espírito Santo. E ele vai dizer para você, está errado. Não é sobre o que pode e o que não pode. É sobre aquilo que edifica a minha fé e aquilo que mata a minha fé. É sobre isso que eu tenho que tratar na minha caminhada com Deus. Pode aquilo outro. Tem coisa que está claro na Bíblia, é pecado e o Senhor não aceita. Tem coisa que não está claro. Né? Naquela época de Jesus não tinha internet. Amém? Não tinha haxixe. Não tinha cocaína. Não tinha bebidas de outros e outros. Irmão, não quero nem entrar no assunto, mas tem coisa que você faz que simplesmente não está explícito, mas não é para você mais. A sua vida está sendo afetada se você continua numa prática que, mesmo não estando clara, o Espírito Santo vai tocar teu coração e vai dizer, você está enfraquecendo na fé. Como é que está a tua fé? É a mesma fé de quando você começou. Agora eu amadureci, pastor. Coisa nenhuma, você desviou. Porque tem muita coisa que a gente pensa que amadureceu. Não, a gente não amadurece, irmão, quando a comunhão é quebrada, quando a unção é diminuída, quando a presença de Deus não é mais a mesma. Na verdade, nós não amadurecemos. Nós nos tornamos incrédulos. Não confunda as coisas. A pastora tinha um jeito bem assim pentecostal, né, pastora? Ela era barulhenta, sapateava e tudo e tal. E eu falava, para que tudo isso? E eu sempre tive esse jeito assim, não grito para pregar, não é meu jeito, eu sou desse padrão. E ela falava assim, como é que é frio esse homem? Não é verdade? Eu falava que ela era barulhenta, ela falava que eu era frio. Porque não é questão de barulho, irmão.
Ser cheio do Espírito Santo é uma fé viva, não tem nada a ver com barulho, com manifestações da carne, mas tem a ver com manifestações do Espírito de Deus na nossa vida, ao ponto de viver de uma maneira que você está disposto a agradar a Deus. Tem coisa que a religião impõe, mas tem coisas que o próprio Espírito Santo nos fala. A minha fé enfraqueceu, eu preciso restaurar o que foi quebrado. Eu preciso voltar atrás, eu tenho que recomeçar de novo se for necessário. Qual o problema de recomeçar de novo? A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de recomeços. Amém? Jesus é nosso modelo de obediência. A Bíblia fala que Ele obedeceu até a morte. Foi aí o extremo da obediência. Mas Ele só obedeceu, sabe por quê? Porque Ele confiava no Pai. Então a gente vê na Bíblia que nós somos desafiados a ter uma obediência que nos aproxima do Senhor, que nos deixa próximo dEle. O que eu estou fazendo que precisa ser mudado? O que eu estou fazendo? A minha fé funciona? Será que a minha fé funciona mesmo? Que Deus nos ajude a caminhar numa fé que faça a diferença. Irmão, eu quero dar um conselho final a você com muito amor. Todo tipo de coisa, de informação, de comportamento que leve você a diminuir o teu compromisso com Deus, tem alguma coisa errada nele. Voltando àquela experiência daquele grupo que eu cantava, eu só vi uma maneira de restaurar aquilo que havia sido quebrado. Eu me afastei deles. Você quer melhorar na tua vida espiritual? Ande com quem tem compromisso com Deus. Você quer melhorar? Busque alguém que tenha mais experiência do que você. Você não precisa ficar andando junto, coladinho, que nem um dependente de pessoa, não. Olhe, se espelhe e fale, é por aqui que eu vou. Você vai encontrar pessoas que vão decepcionar no meio do caminho. Olhe para Jesus. Seria bom se todo crente chegasse ao ponto de dizer, não, eu sou um crente fiel. Eu sou um crente que ama o Senhor, que vou servir ao Senhor, custe o que custar. Eu vou servir ao Senhor de todo o meu coração. Quero convidar você a ficar de pé. Quero orar pela sua vida, para que você tenha um renovo. Quero convidá-lo a estar conosco no jejum de Daniel. Isso vai ser importante, muito importante. Para que o jejum, pastor? Para vivificar a nossa fé, para um renovo espiritual. E eu quero orar para que você tenha um renovo no teu espírito essa noite. Entenda bem isso. Escute o Espírito Santo. Não deixe o pecado tomar conta do teu coração. Não deixe a mágoa dominar você. Se você, não sei se você já leu ou não, sobre a questão da lealdade, coisa importante. Normalmente a lealdade entra no coração da gente através da mágoa e do ressentimento. A gente deixa de ser leal a Deus, de ser leal às pessoas, por conta da mágoa e do ressentimento. A gente começa a murmurar por conta da mágoa e do ressentimento. Mas tudo isso é porque a gente não aprendeu ainda que para que a gente possa caminhar bem, nós precisamos ter um coração limpo. Agora, como que eu vou perdoar alguém se eu não creio na palavra? Você compreende o que eu estou falando? Eu não aceito a palavra, eu não aceito o ensino de Jesus. Por que eu vou agradar o Senhor? Pai, nós estamos na Tua presença, como igreja, como Teu povo. E oramos ao Senhor e pedimos que Teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Todos nós precisamos melhorar, precisamos ajustar alguma coisa que está em desordem,
que não está em conformidade com a Tua palavra. Mas nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos mostre e que estejamos prontos a tomar decisões severas, se necessário for, para andarmos na Tua presença, em comunhão e intimidade, em reverência e temor ao Senhor, honrando ao Senhor e servindo ao Senhor de todo o nosso coração. Que a nossa fé se torne uma fé viva e poderosa no Senhor. Que através da nossa vida pessoas sejam abençoadas, alcançadas. Que a nossa família receba todas as promessas que o Senhor tem para a nossa casa, para a nossa família. Queremos, Deus, em nome de Jesus, ver os milagres acontecendo outra vez. Vendo os milagres acontecendo na nossa casa, os milagres acontecendo na nossa célula, na nossa igreja, os milagres acontecendo na vida de cada um dos Teus filhos. Senhor, estende as Tuas mãos com poder, com autoridade sobre a vida do Teu povo. Levanta, Senhor, um povo de uma fé viva, uma fé verdadeira. Deus, uma presença sobrenatural na vida de cada um. Aonde existe frieza, aonde existe indiferença, aonde existe, Senhor amado, a letargia, a morte espiritual, que o Senhor traga avivamento agora mesmo, que o Senhor traga, Senhor, despertamento espiritual, que o inimigo não tenha mais, ó Deus, direito legal de manipular essa mente, esse coração, esta vida, em nome de Jesus, Senhor, traz vida aos Teus filhos. Assim oramos e Te damos graças no nome de Jesus. Repita comigo, diga: Senhor Jesus, eu Te peço que o Teu Espírito Santo arranque do meu coração tudo aquilo que impede a minha vida de viver no sobrenatural. Eu sei, Senhor, que só posso acessar o sobrenatural quando eu puder crer e confiar no Senhor. Os milagres vêm, Senhor, através de uma fé viva. E eu quero ter essa fé, Senhor. Essa fé que transforme as coisas, que mude os problemas, que abram portas. Senhor, traz uma fé ao meu coração, tão sobrenatural, que eu possa desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Aviva-me, Senhor. Aviva-me, Senhor. Aviva-me, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Irmão, cuide da sua vida espiritual. Cuide. Sabe, a gente muitas vezes não dá valor para tudo aquilo que Jesus já fez por nós. E a gente tem que dar valor, a gente tem que reconhecer. Você lembra como você chegou na igreja? Você consegue lembrar? Eu era mais magro do que um palito, irmãos. Comia uma vez por dia, eu fazia uma refeição. Comida ruim. Não tinha trabalho. O negócio era complicado. E Jesus foi fazendo. Não é esse negócio que você ouve por aí, que é num piscar de olhos. Não, é um processo. Mas parece que a gente esquece de como a gente chegou na igreja. O que Jesus fez, porque a gente não valia nada. E de repente você é transformado pelo poder de Deus. Deus começa a trabalhar. Só que tem uma hora no trabalhar de Deus que dói, porque Deus vai apertar umas coisinhas que precisam ser apertadas. E a gente começa a murmurar. A gente faz que nem o povo de Israel. Tirou a gente do Egito, estava tão bom lá, tinha cebola, tinha carne, amassando barro, fazendo tijolo, levando chicotado, estava bom. E de repente, não tem tudo aquilo que eu queria que tivesse. A gente começa a reclamar, começa a murmurar, começa a se queixar, volta atrás, nega a fé. E de repente você está perdido de novo. Se arrepende, volta para a presença de Deus. Cuida dos detalhes. Cuide dos detalhes. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus.
Glória a Deus. Amém. Essa é uma palavra para edificação da tua vida. Não é uma palavra de oba-oba, não. É para se aplicar na tua vida.